maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós, maracatu, patu, bater tambor. Pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós, maracatu, patu. Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Hoje é dia 6 de março, a gente está na semana que antecede o dia 8 de março, dia mundialmente reverenciado, né? Não sei se reverenciado é uma boa palavra, mas é o dia em que se fala da causa da mulher, né? Em que se luta, é um dia de luta, não é um dia de comemoração. Embora seja lícito a gente comemorar, a gente se abraçar, a gente estar junto, porque no meio de tantos horrores existem pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias devem ser evidenciadas, obviamente. Mas elas são ainda pequenas vitórias diante de um mundo absolutamente machista, de um mundo absolutamente cruel. Eu até vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é ler aqui, mas é porque são muitos dados que eu fui buscar para poder pensar junto, né? Para a gente poder trocar essa informação da importância dessa questão da mulher, do dia 8 de março, ser esse marco da gente estar na rua, da gente estar firmes, né? Estarmos firmes, mulheres, homens e crianças, a sociedade como um todo, encarando essa questão que realmente é uma questão de fundamental importância. Eu vou começar com uma historinha bonitinha que a minha avó, uma história do meu nascimento. Quando eu sou a primeira filha, eu nasci logo depois que meus pais se casaram. Praticamente na lua de mel fui gerada. E nos últimos dias de gravidez da minha mãe, na época eu não tinha ultrassom, né? Eu já tenho uma certa idade e tal, não tinha ultrassom. E a ausculta do ventre da minha mãe, que era, né, uma ferramenta usada para saber se a criança está bem, se está em posição, etc. e tal, não ouviam o meu coração. E foi feito vários exames e chegou-se à conclusão de que eu não estaria viva, que eu estaria morta. E foi um quiprocó, principalmente pro meu pai. Meu pai era louco para ter filhos, sempre foi louco para ter filhos. A minha mãe naquele sofrimento, imagina, quarto pronto, a família toda na expectativa. Meu pai era filho caçula da família dele, então existiu, né, uma expectativa, né, da sobrinha neta, enfim. A minha mãe foi tida como uma gravidez natimorta e o médico aconselhou que ela fosse até os momentos finais, que ela realizasse o trabalho de parto, porque seria menos sacrificado para o corpo dela, enfim. Para o resumo da história, eu estava viva, como vocês podem constatar. Eu tinha dado nó no cordão umbilical, né, sempre, né, transgressora, não parava quieta, dei um nó no cordão e por isso não ouviam, não conseguiam, mas realmente eu estava já entrando em sofrimento, porque o cordão é que alimentava, enfim. Nasci, deu tudo certo. E meu pai muito emocionado, porque meu pai, segundo minha madrinha me contava, minha madrinha trabalhava com ele na Assembleia Legislativa, meu pai chorava muito, estava muito desesperado de perder, né, a primeira filha principalmente, né. Meu pai sempre foi muito fã das mulheres. E aí, minha avó italiana, minha nona, soltou uma frase que desmontou meu pai. Ele, só por respeito a ela, não reagiu. Que assim, depois que tudo se resolveu, eu nasci, né, aquela alegria toda, a minha avó, mãe da minha mãe, solta a seguinte frase ao abraçar o meu pai: coitada da minha filha, sofreu tanto para ter uma mulher, né? Essa frase sempre foi ouvida, até porque, né, a gente sabe que as antigas, principalmente as mulheres antigas italianas, eram muito machistas, né, filho maschio, né, era a importância do filho maschio. Mas o que a minha avó falou não tinha só o componente machista, tem o componente de realidade.
A minha avó sabia o quanto era difícil ser mulher. Minha avó criou 6 filhos sozinhas, meu avô abandonou ela logo que nasceu o sexto. Na verdade, ela abandonou ela várias vezes e no sexto filho ele nunca mais voltou. Ela teve que criar 6 filhos, ela não tinha profissão, ela era costureira e ela tinha que dar educação, cuidar, os mais velhos cuidar. Aquele esquema que a gente sabe que existe, milhões de famílias no Brasil, com muito sacrifício. E ela tinha esse dado de realidade, que era muito mais difícil para uma mulher ser mulher nesse mundo. Que eu teria que ter muito mais força do que se eu fosse um filho homem, né? Que eu teria que ter muito mais posicionamento do que se eu fosse um filho homem. Meu pai ouviu aquilo como uma coisa machista e ficou muito ofendido, principalmente pelas condições, né? Pela situação ali. Mas a minha avó estava certa. Ela foi sábia, né? A frase dela foi sábia. Foi muito sofrimento para ter uma filha mulher que vai passar por muitas dificuldades na vida e precisar enfim, tá aí firme nas pernas, né? Partindo dessa história, aí entra a parte dos dados, né? De como é difícil ser mulher de verdade, como a minha nona tinha razão. O número de feminicídios cresceu 7,2% no Brasil em 2019. São os últimos dados. 1.310 mulheres foram vítimas de feminicídio, né, em 2019. Feminicídio, não é que morreram, feminicídio. É bom que se lembre que esses dados são dados que foram identificados, que teve processo, porque a maioria não denuncia. Então esses dados são dados apenas oficiais. Extraoficialmente esses dados explodem, porque a gente sabe o que sofre uma mulher nas periferias, uma mulher preta, uma mulher trans, a gente sabe. Bom, enfim, no Amazonas e Alagoas os casos mais que dobraram, né? O Amazonas foi crescimento de 200%, Alagoas 120%, Amapá 75% de aumento, Roraima 50%, Santa Catarina 38%, São Paulo 34% de aumento, né? Bahia 33%, Sergipe 31%. Os estados com mais casos em 2019, em números absolutos, são São Paulo, 182 casos em 2019 de feminicídio, Minas Gerais 136, Bahia 101, Rio Grande do Sul 100. É interessante observar que são estados, tirando a Bahia, estados do Sudeste e do Sul que se diz mais desenvolvidos, né, mais cultos, né, que se autoproclamam melhores. Esses casos, o número maior de casos foi nessa região, Sudeste e Sul. E aí eu fui pesquisar a questão enfim, de espancamentos, né, desses horrores que esse governo praticamente autorizou, né? E aí vem de longe a nossa história, a nossa crueldade, né? A crueldade da sociedade vem de longe. Lembrei do caso Dandara em 2017, não tem nada a ver com este governo, obviamente, né? Foi no dia 15 de fevereiro de 2017, a travesti Dandara Ketley, cearense de 42 anos, foi brutalmente assassinada, espancada por ser travesti, por ser uma mulher trans, por estar andando ali, ou por estar mesmo dando pinta que fosse, enfim. Ela foi brutalmente assassinada. Não bastasse essa crueldade, os assassinos filmaram, né, a brutalidade e mandaram para a mãe da Dandara. Esse caso, o Brasil nos últimos 5 anos, 5 anos, matou ao menos, novamente, são dados oficiais, dados que têm registro. A maioria não tem registro. O Brasil matou ao menos 868 travestis e transexuais nos últimos 8 anos. Isso deixa a gente no ranking, no topo do ranking, né, de homicídios de pessoas transgêneras. Depois teve um outro caso em 2014 também, e isso por conta de fake news. No Guarujá,
site do Guarujá, numa página no Facebook que chamava Guarujá Alerta, começou, espalhou que havia uma mulher loira, enfim, que estava pegando crianças para fazer sacrifícios religiosos. Novamente aí o preconceito religioso, não só contra a mulher, mas obviamente sobrou para uma mulher. No dia 3 de maio de 2014, a Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi ao cabeleireiro cortar o cabelo, pintar o cabelo, ela tinha o cabelo longo e escuro, e ela cortou e pintou de loiro, e ela foi no antigo bairro dela mostrar para os parentes, enfim. E era um bairro pobre, uma criança pediu esmola para ela, e ela tinha uma banana no bolso, e ela foi dar a banana e alguém fotografou, identificou a Fabiane, espalhou que ela estaria seduzindo uma criança a Fabiane era mãe de uma criança de 1 ano e de 14 anos, e foi comprovado que era inocente. Espalhou-se isso nessa página, né, Guarujá em Alerta, e foram atrás da Fabiane, arrastaram ela pela rua, espancaram, enfim, mataram a Fabiane. Obviamente isso poderia ter acontecido com um homem, não foi porque... Mas enfim, é incrível como essas coisas acontecem com mulheres e com trans. Isso é significativo da nossa cultura, é preciso que a gente dê um basta a isso, e é por isso que a gente está aqui hoje, rendendo homenagens às mulheres, às nonas, às sábias nonas, e às guerreiras, e aos guerreiros que nos apoiam, porque tem muito homem nos apoiando nessa luta, que reconhecem ser uma luta de todos, e não só das mulheres. Saravá, a luta continua.